Muito bem, o Jornal da Rede Alesp segue com mais informação e mais entrevista. Nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Ele fala com a gente sobre a volta das aulas presenciais e os números de 100 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Kate. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Bom, deputado, queria começar essa entrevista com o senhor falando então um pouquinho da sua visão, né? Qual a sua percepção em torno aí do plano de retorno às aulas anunciada, inclusive pelo governador na semana passada? Olha, na verdade, esse anúncio foi uma verdadeira farsa, um truque que o governador utilizou, adiando mais uma vez, adiando a volta às aulas para o dia 7 de outubro. Ele sabe que isso não é possível, né? Que é impossível a volta às aulas nesse momento histórico do Brasil, com 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes. O estado de São Paulo é o campeão de todos os estados. Nós já temos mais de 24 mil vidas perdidas pelo coronavírus. A cidade de São Paulo também. Então, ele sabe que não é possível. Todas as pesquisas, todos os estudos mostram isso, que se ocorrer a volta às aulas, mesmo de uma forma escalonada e gradativa, haverá um contágio muito maior e um número muito grande de mortes, porque o aluno, ele é vetor do coronavírus. Ele leva o coronavírus para os seus familiares, para os seus pais, para os seus avós, para a sua comunidade e leva também, né, contamina os profissionais da educação, os professores, o quadro de apoio escolar, os servidores da educação, todos serão contaminados. E as próprias crianças também são contaminadas e muitas delas podem morrer, porque esse vírus é muito traiçoeiro, muito misterioso e perigoso. Então, todos os estudos mostram que não é possível a volta às aulas no ano de 2020. É de uma responsabilidade muito grande o governador ficar criando falsa expectativa. Primeiro, criou uma falsa expectativa de que as aulas voltariam dia 8. Houve muita pressão social, as pesquisas mostram claramente que a própria sociedade, uma boa parte da sociedade é contra. Uma pesquisa feita agora recentemente na rede municipal de ensino, que é a maior rede municipal do Brasil, onde 80% das famílias se colocaram contra a volta às aulas. O Dória, ele, na verdade, ele segue os protocolos, não os protocolos da saúde, os protocolos da Organização Mundial da Saúde, da ciência. Ele segue os interesses da Fiesp, da Associação Comercial, dos donos das escolas particulares, que pressionam pela volta imediata às aulas, e também pelas pesquisas de opinião. Então, Dória, assim como Bolsonaro, não tem nenhum compromisso com a saúde pública e com a vida dos 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Então, não é possível a volta às aulas nem no dia 8 de setembro e nem no dia 7 de outubro. Agora, ele, na verdade, utilizou-se de um truque, né, para ludibriar a opinião pública, dizendo o seguinte, que no dia 8 de setembro, as escolas que quiserem abrir as suas portas poderão fazê-la com atividades de acolhimento, com aulas de recuperação, ou seja, já abrindo as portas para a possibilidade de volta às aulas, naquele escalonamento no início de 35%. Ele adiou para o dia 7 de outubro, mas abriu a possibilidade de abertura já no dia 8 de setembro, para agradar alguns setores, sobretudo as escolas particulares. Então, isso é execrável, ele coloca em risco a vida das pessoas, né? Isso é um ato tão genocida quanto o ato do Bolsonaro, que é o responsável pelas mais de 100 mil mortes hoje no Brasil. Então, nós que militamos na educação, que somos profissionais da educação, sobretudo professores, somos totalmente contra a volta às aulas e a abertura das escolas no dia 8 de setembro, que foi o grande truque, a manobra que o Dória fez, como também no dia 7 de outubro. Então, 8 de setembro e 7 de outubro são duas datas aí que nós repudiamos veementemente. Nós só voltaremos
às aulas, nós só voltaremos a abrir as escolas quando houver condições sanitárias seguras, quando houver vacinação, testagem em massa, quando houver, de fato, segurança sanitária na área da saúde pública, quando houver, de fato, segurança na proteção das vidas dos nossos alunos, dos nossos profissionais da educação e das famílias dos nossos alunos. Deputado, Jeremias falando, o senhor já foi diretor de escola, o senhor acompanha muito de perto a questão educacional no estado de São Paulo. O senhor acha que há um entendimento para essa volta em relação assim, aos diretores, aos professores, aos pais, aos alunos? As pessoas estão preparadas para entender esses protocolos, essa volta com segurança? No seu olhar assim, de proximidade com esse setor, qual é o diagnóstico que o senhor faz? Jeremias, eu tenho conversado muito com os profissionais da educação, com as diretoras, com as coordenadoras pedagógicas, com os agentes de organização escolar, ATS, tenho conversado muito com pais de alunos, e eu sou também professor, entrei na rede de ensino em 84, na rede estadual, depois em 85 na rede municipal, eu tenho uma trajetória, eu conheço a escola pública, eu conheço o chão da escola, eu fui professor, já fui assistente de direção e diretor de escola durante muito tempo, então eu conheço a rede pública de ensino, já selecionei escola particular. Não é possível a volta. Os profissionais da educação sabem muito bem que isso não é possível, porque as nossas escolas são sucateadas, degradadas. A rede estadual de ensino, por exemplo, tem mais de 100 escolas de lata que não tem ventilação, não tem arejamento, não tem isolamento acústico e nem térmico, não tem quadras, não tem nenhum tipo de ventilação, são escolas altamente precarizadas, improvisadas. Uma boa parte da rede vive uma situação deprimente de falta de reformas, também de arejamento. Então, isso não é possível. E o ambiente escolar também não propicia tanto esse distanciamento, isso não é possível numa rede como a nossa, que nunca recebeu investimento. Então, não é possível. Os servidores da educação, todos os profissionais sabem disso, não querem voltar. As famílias também sabem da precariedade que é a rede, né, que não tem material de higiene, que não tem sabonete, que não tem papel higiênico, que tem banheiros totalmente infra-humanos para serem utilizados, porque a FDE não faz reformas nas escolas. É um absurdo que uma autarquia que tem bilhões de reais no seu orçamento não efetua a reforma, tem um plano de reformas e de reestruturação das escolas. Isso teria que ter acontecido. Se o governo tivesse mesmo interesse, ele já estaria colocando a FDE, que é essa autarquia da Secretaria da Educação, essa fundação para o desenvolvimento do ensino, para fazer uma reestruturação geral de toda a rede estadual, em muitos casos mudando a arquitetura das escolas, mudando as janelas, garantindo mais ventilação, escola por escola, colocando engenheiros, contratando engenheiros para fazer essa modificação, aparelhando de fato as escolas, né? Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer durante a pandemia, porque o governo não investe em educação. Por exemplo, ao invés do secretário anunciar um programa de investimento pesado em internet para os nossos alunos, pagando internet banda larga para todos os alunos da rede estadual, encaminhando para as casas dos alunos computadores e celulares inteligentes para que os alunos tenham acesso, pelo menos, ao ensino remoto, que já é altamente precarizado, a maioria não tem acesso porque não tem condições de ter internet, telefones e computadores inteligentes para acessar os contatos com as escolas. Nem me refiro aqui a aulas, eu não tenho um contato com o professor, com as escolas. Isso não acontece com uma boa parte, com a maioria da rede estadual. Então, a primeira coisa que o secretário tinha que fazer, nós vamos dar um choque de investimento aqui, fazer um choque de investimento em educação, banda larga para todos os alunos, Wi-Fi nas escolas, nas proximidades das escolas, nos equipamentos públicos, para que os alunos possam acessar o tempo todo, né, e ter informações da educação. Mas nada, não tem essa preocupação. O secretário da Educação, então, fez uma cena demagógica ali, utilizando uma professora de São Carlos, que estava ali dando a contribuição dela, dando aula numa calçada, aula não, atendendo alguns alunos, que não pode dar aula, numa calçada, numa rua,
utilizando aquela professora, dizendo que a professora é heroína, que todas as professoras são heroínas, mas não investe nas condições salariais dessas professoras, que não tem nem o piso nacional salarial, que trabalham com superlotação de salas. É um discurso demagógico. O secretário até chorou, com lágrimas de crocodilo, né? E depois falou tudo isso e ainda disse dos prejuízos das crianças fora da escola, que a criança fora da escola tem um aumento da exploração do trabalho infantil, sexual infantil, que tem violência doméstica, a criança é vítima. Ele foi enumerando, logicamente, os prejuízos para os nossos alunos de estarem fora da escola. É óbvio que há prejuízos, o mundo todo está passando por isso, em todas as escolas do mundo. Perfeitamente. Deputado... Agora, ele falou tudo isso para forçar a volta às aulas. O secretário, na verdade, por ele já estaríamos todos de volta, agora que tem uma pressão da sociedade, né? E nós não vamos permitir que a Secretaria Estadual de Educação transforme a rede pública em cobaia do coronavírus, aqui para ver o que acontece se houver a volta às aulas no estado de São Paulo. Deputado, nós queremos agradecer bastante a sua entrevista e também a sua compreensão. Nós já estamos com o início da transmissão da coletiva ao vivo com o senhor governador, agradecendo bastante ao deputado Carlos Gianazzi pela sua participação, deputado. Obrigado. Até a próxima, deputado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Deputado que fez